No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe disse: Não temas, ou não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Eu vejo que muitas vezes nossas orações, nós achamos que elas não são ouvidas, e nós ficamos batendo na tecla: Senhor, minha oração, Senhor, o meu pedido, Senhor, o meu pedido. Esse anjo, Gabriel, chegou para Zacarias e disse: Olha, o Senhor está dizendo isso. Mas como é que você pode ter certeza? Eu já sou um homem velho. Como é que eu posso ter certeza que isso vai dar certo, que isso é verdade? E ele diz: O Senhor mandou esse recado e eu trouxe para você. E você vai ficar mudo durante o período da gestação, para que ninguém ouça, ninguém fale, você não fale para ninguém o que está acontecendo. E isso aconteceu. Então, muitas vezes, queridos, nós temos a mania de orarmos a Deus e pedirmos a Deus que Deus venha nos responder um pedido, como se nós tivéssemos o comando de Deus. O grande problema nosso é esse: achar que nós temos o comando da situação. Nós temos sim pedir oração, nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, nós precisamos disso ou daquilo. Porém, nós temos que esperar e crer por fé. Crer por fé que vai acontecer. Só que nós não, em primeiro lugar, oramos sem fé. Eu quero estar falando sobre isso, eu quero falar mais sobre isso, porque eu tenho descoberto que a fé é o segredo da nossa vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas depois eu vou falar sobre isso. Então eu vejo que Zacarias, ele pediu a Deus um filho, já sabendo que era uma pessoa velha, mas ele queria um filho. E a mulher dele também. Então, eles oraram a Deus, mas na crença que não ia receber, vamos dizer. Eu quero um filho, Senhor. Eu sou velho, Isabel é velha, mas nós precisamos de um filho. Mas eles criam que não receberiam porque eram velhos. E quando veio a resposta de Deus, através do anjo, disse: não tenha medo, porque o que aconteceu? Ele estava servindo a Deus, ele era sacerdote, estava servindo a Deus, e aí apareceu o anjo e ele temeu, ele ficou com medo do anjo. Tanto que o anjo disse assim: não temas, porque eu sou enviado de Deus e eu vim lhe garantir que a sua oração foi ouvida. Então observa só, nós podemos ver que Zacarias pediu a Deus o milagre de Deus, Deus mandou o milagre e ele teve medo de talvez não estar... Porque o texto estava dizendo também que ambos eram justos e irrepreensíveis. Se você pegar o livro de Lucas, o capítulo 1, e começar a ler, você vai ver que a Bíblia fala que eles eram justos perante o Senhor e irrepreensíveis. Ou seja, era difícil você encontrar alguma coisa que pudesse dizer contra eles. Mas mesmo assim, quando ele ficou de frente para o anjo, quando o anjo trouxe a resposta, ele falou: meu Deus, ele temeu. E a palavra do anjo foi exatamente isso: não temas, porque a sua oração foi ouvida. Então, se nós aqui não mostra muita fé de Zacarias. Ele pediu a Deus, mas imaginou que não poderia acontecer por causa da idade avançada dele. Então, se isso aconteceu com pouca fé, imagina nós crendo que a nossa oração vai ser ouvida, crendo que nós pedimos a Deus uma coisa e que vai acontecer. Porque a fé é a certeza
das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho certeza que se eu pedir uma coisa, vai acontecer. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo nada natural dizendo que vem, e nem espiritual. Eu só simplesmente estou pedindo a Deus uma coisa e Deus dá se quiser. Mas se nós crermos, se você tem vários textos, se você pedir crendo que aquele monte saia do lugar, ele vai sair. O grande problema é que você olha pelo mundo natural e fala assim, é impossível o monte sair. É impossível o monte sair. Mas se você crê realmente que ele vai sair, ele vai sair. Nós temos autoridade de mover montanhas, porém com a fé. Não é autoridade sua, você não é nada perto para comandar a mão de Deus e falar, faça isso, faça aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. A nossa fé, crendo que nós estamos orando segundo o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós temos condições de receber. Então esse texto, Zacarias, ele temeu quando ele viu o anjo. Ele deve ter falado, meu Deus, Deus mandou o anjo aqui para poder falar comigo. O que aconteceu? Mas era um homem justo e irrepreensível. Então, ele, além de ser justo e irrepreensível, temeu quando o anjo apareceu para poder dizer que ele seria pai de João. Então, nós temos o segredo para que nós recebamos a vitória, é você crer, orar a Deus, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu gostaria de ter, e crer que você já recebeu. Toma posse antes de receber. Entende? É engravidar da bênção. Se você tem condições, se você precisa de uma bênção, você engravida da bênção. Ou seja, eu recebo, já vejo pelos olhos da fé que a bênção está vindo. Isso é engravidar. E a gravidez, ela leva um período de tempo para ser gerada. Nenhuma criança nasce de 1 mês, 2 meses. Ela existe o período dela para nascer, o período do feto, do embrião do feto, e vai construindo e cresce, e vai crescendo tudo até que gere um momento maduro para que possa ser feita a colheita. Então as bênçãos de Deus é desse jeito também. Nós pedimos a Deus, Deus fala, libera o anjo dele para poder te abençoar. Porém, pode levar um tempo. Eu já falei uma vez também sobre quando a resistência de Satanás, quando o anjo veio para trazer uma bênção e houve uma resistência no reino espiritual e o anjo brigou contra o Satanás, contra o diabo e resistiu que ele chegasse até nós. Pode haver isso também. Mas a fé é o segredo de você receber suas bênçãos. Se você orar a Deus, crendo que vai receber, crendo que a bênção virá, não tem como não vir. O grande problema é que nós passamos e pedimos e não cremos que aquilo está sendo gerado, porque nós olhamos com os olhos naturais e vai ver, poxa vida, não vai acontecer. Primeiro, vai se achar indigno de receber. Segundo, vamos achar que nós estamos comandando Deus. Nada disso. Deus quer que nós tenhamos fé para crer que aquilo que nós pedimos está em sintonia com a palavra, não é algo fora do conceito de certo ou errado. É uma coisa de você orar e pedir, Senhor, eu oro, eu estou casado, mas eu não quero a minha esposa, eu quero aquela outra lá e ela é casada. Então eu queria que separar da minha esposa e casar com aquela outra. Então dá um jeito. Não está em sintonia com a palavra de Deus isso. Não adianta, isso aí não vai acontecer. Então se você estiver pedindo uma coisa que esteja em sintonia, ou seja, esteja certo diante do Senhor, é só você engravidar. Peça crendo que já recebeu. E aí isso lhe será dado. Então, basta com Zacarias. Ele orou a Deus pedindo um filho, sabendo que era de uma certa idade avançada. Mas mesmo assim, quando o anjo veio trazer, ele temeu. E o anjo disse para ele, não temas, porque o Senhor ouviu as suas orações. E você ficará mudo pelo fato de ter duvidado da bênção de Deus. Amém? Então, o segredo quer receber a bênção de Deus? Creia que você vai receber.
e a bênção virá, como o anjo disse.